Há um imenso e profundo desconhecimento do Espírito Santo na Igreja do Senhor hoje na Terra. Fala-se muito nele e dele, mas se tem muito pouca comunhão com ele. Depende-se muito, mas muito pouco mesmo dele. Usa-se muito o seu nome, mas a sua pessoa é por demais desconhecida, inclusive dos cristãos. O Espírito Santo é a pessoa mais desconhecida e ignorada dentro da igreja. E ele é mais real do que eu ou você. Muitos que se dizem cristãos nem ao menos o têm como uma pessoa literalmente igual ao Filho e ao Pai, com todos os atributos de Deus que é. Deus, quanto à essência, é uno, mas quanto à personalidade é trino. Dentro da essência una de Deus, subsistem três pessoas distintas, que compartilham uma só natureza divina. Há uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. O Deus único e verdadeiro existe numa tríade de três pessoas identificáveis, distintas, mas não separadas. Não são três deuses, nem três partes ou expressões de Deus. São três pessoas tão perfeitamente unidas que constituem o único Deus vivo e verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm atributos que somente Deus tem. Nenhuma das personalidades da divindade foi feita ou criada. Cada uma é igual à outra em essência, atributos, poder e glória. O Espírito Santo é, portanto, uma pessoa com todas as características que definem uma pessoa: vontade própria, inteligência e sentimentos. É o que nos ensina as Escrituras e, portanto, ele não pode ser considerado ou tratado como se fosse uma influência, um poder, um vento, uma nuvem ou uma força impessoal. Existem inúmeros símbolos nas Escrituras que representam o Espírito Santo, mas não são a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, água viva. Nós observamos isso em João, capítulo 7, versículos 38 e 39, quando o Senhor nos diz: "Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre." E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Chuva. Salmo 72, versículo 6. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pomba. Mateus 3,16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Selo. Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Óleo. Lucas 4, versículos 18 e 19. É o Senhor falando: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos,
a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Portanto, somente aqui nós vemos como símbolos do Espírito Santo água viva, vento, chuva, fogo, pomba, selo, óleo. A obra do Espírito Santo é incalculável. É Ele, por exemplo, que nos traz não só a presença, mas também o poder do Altíssimo Deus, conforme nos narra Atos capítulo 1, versículo 8, quando o próprio Senhor diz: "E recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." É Ele, a pessoa divina, que mora no cristão verdadeiro e com Ele está. Conforme o próprio Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. É Jesus falando: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque agora habita convosco e estará em vós." A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, e também no capítulo 6, versículo 19, também diz que o cristão verdadeiro é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos leva a verdadeiramente glorificar a Jesus e a fazer a vontade do Pai. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 e 27, e também no Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 13 ao 15. Foi também o Espírito Santo que concebeu Jesus em Maria, conforme está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, e no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Foi o Espírito Santo quem ungiu a Jesus em seu ministério na terra, conforme nós vemos também no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, e neste mesmo texto que nós já lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Foi Ele, o Espírito Santo, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Foi por ação dele, do Espírito Santo, que se originou historicamente a Igreja de Cristo, quando de sua descida no dia de Pentecostes, conforme nós lemos no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi o Espírito Santo quem deu origem à atividade missionária da igreja, conforme nós lemos no livro de Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: "Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. É o Espírito Santo, o autor divino das Sagradas Escrituras. E nós podemos constatar isso
na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. É também o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Como nos narra o Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao 11, quando nós lemos: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É através dele que ocorre o novo nascimento, a regeneração. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo de número 3 ao 6. João 3, do versículo 3 ao 6. É Jesus tendo a conversa com Nicodemos e lhe ensinando a respeito do novo nascimento, da regeneração. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É no Espírito Santo que o Senhor nos batiza, dotando-nos de sua autoridade para realizarmos a obra para a qual Ele nos chamou. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade, é Jesus falando, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. É Ele, o Espírito Santo, quem distribui os dons espirituais segundo a sua soberania. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É também o Espírito Santo que nos ensina a orar e também a como orar, conforme nos narra a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. É o Espírito Santo quem nos capacita a lutar contra o pecado, contra Satanás, armados com a palavra, conforme nos narra a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. O Espírito Santo é quem nos capacita a falar em momentos difíceis, como nós vemos em Mateus, capítulo 10, versículo 17 ao 20, e também em Marcos, capítulo 13, versículo 11. É Jesus falando: quando, pois, os conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É Ele que nos torna aptos para proclamar o Evangelho. É através dele que o amor de Deus nos alcança, conforme está na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Sem o Espírito Santo é impossível a santificação. É através do Espírito Santo que o Senhor se comunica conosco quando fala ao nosso coração. Todo o segredo de uma vida realmente cristã está em viver em contínua comunhão e total dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da salvação. É ele que marca todo verdadeiro cristão
como sendo propriedade exclusiva de Deus. E nós não podemos fazer absolutamente nada para o reino dos céus se não for mediante o poder do Espírito Santo. É o que o Senhor nos narra no profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Todo o segredo, eu repito mais uma vez, todo o segredo da vida cristã está em viver em contínua comunhão e dependência do Espírito. Faça isso e receba do Senhor toda a orientação necessária para que você possa crescer em graça, em sabedoria e ter em você a verdadeira fé que salva e que vem até você mediante um contínuo arrependimento, reconhecendo dia após dia que você é um pecador, mas que o Senhor Deus Todo-Poderoso te quer e quer fazer de você a cada dia uma nova criatura, mediante o poder imenso, incomensurável que Ele e somente Ele tem. Em nome de Jesus Cristo.